Se você é como eu, que gosta da presencialidade das coisas, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, a tecnologia chegou como um acessório, mas o professor é insubstituível, né? Ela é uma ferramenta, você pode dominar quantas você quiser, mas, enfim, é esse contato cara a cara, né? Esse momento que faz a diferença, e a gente não tem mais esse momento temporariamente, então, para mim, é muito triste. E por isso eu tive que me reinventar, assim como todos nós, né? Estamos tendo que fazer agora. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre roteiros de aprendizagem. Não porque eu sou especialista no assunto, tá? Minha formação não é essa, para quem me conhece sabe que eu sou linguista, mas porque esse cenário me trouxe tantas angústias, né? E quando a gente estava tentando decidir como que vai ser feita essa volta, tá? Como é que eu vou substituir a minha aula por uma aula não presencial? Primeiro, qual que é a diferença entre EAD e não presencial? Não presencial é só um nome chique que o MEC criou para não assumir que o trabalho que a gente está fazendo é EAD? Será? Enfim, e de cara, de fato, pessoal, nós não vamos estar fazendo um trabalho EAD, né? Quem já trabalhou com EAD aí sabe, né, que no geral, alguém faz o desenho do curso, alguém escreve material didático, alguém elabora os exercícios, alguém faz as correções. Se há um vídeo, tem uma pessoa que escreve o roteiro, às vezes essa pessoa é a pessoa que apresenta, às vezes é outra pessoa, tem alguém no estúdio que cuida da luz, da captação de som, do vídeo, alguém edita isso, organiza tudo no AVA, elabora as avaliações, aplica as avaliações, a gente tem tutor para corrigir as avaliações, para interagir no fórum. Então, não, definitivamente o que a gente não está fazendo é AD, porque a gente não tem essa equipe. Nós temos essa equipe, né? Porque todo esse trabalho que supostamente o ensino, a aprendizagem EAD pressupõe, de certa forma, vai acabar sendo feito por nós, né? Mas nós não temos toda essa formação. Então, eu entendi que eu tenho muita facilidade com tecnologias, mas que a maioria dos meus colegas não. Eu entendi que eu tenho todo o aparato tecnológico na minha casa, mas que a maioria dos meus alunos não. Então, nesse sentido, qual seria, na minha opinião, né, a melhor forma de fazer esse trabalho não presencial acontecer? E eu encontrei essa resposta no trabalho com roteiros de aprendizagem. Então, eu fui estudar um pouco, participei de algumas ações da PREM, tá, no IFB, então eu vou repassar um pouco do que foi passado lá para a gente. Bom, pessoal, vocês conseguem ver? Se puder responder pelo áudio. Sim. Agora, sim. Sim? Então tá bom. Bom, isso é o que a gente vai fazer hoje, tá? Esse é o roteiro que eu preparei para a gente. Primeiro, por que roteiro de aprendizagem? Então, eu vou falar um pouco por que esse formato e não outro, né, que é o que eu estou falando. Depois eu vou falar um pouco da estrutura básica de um roteiro de aprendizagem, né, como é que eu monto um roteiro de aprendizagem. E quando a gente for falar disso, a gente vai ver que o coração do roteiro de aprendizagem são os objetivos dele, né, assim como o da nossa aula. Então, eu não vou ficar aqui pregando para o padre, vocês já sabem disso, então por isso que eu não vou entrar em tantos detalhes. Mas aí eu vou falar um pouco sobre como que eu posso elaborar objetivos mais claros, já que agora é interessante que num roteiro de aprendizagem eu explicite para o meu estudante o objetivo. Muitas vezes a gente não faz isso nas nossas aulas, a gente mostra os objetivos no plano de ensino geral, a gente discute ao fim da aula. Como a gente está mudando o formato, é interessante, se você for trabalhar com roteiro de aprendizagem, que os objetivos apareçam claros e explícitos naquele roteiro. Então, como é que eu vou estruturar esse objetivo? Vou falar um pouco sobre isso. Depois eu vou falar da importância de definir tempos limite para execução de atividades, né, o tempo que seu estudante passa na tela, o tempo que seu estudante passa lendo. Depois eu vou mostrar uma proposta de template que eu fiz para os cursos, que eu ia mostrar para letras e que agora eu queria dividir com vocês, tá? É interessante dizer que toda essa minha ação começou na letras, então a gente estava quebrando a cabeça para entender como é que a gente ia fazer, e eu tive esse insight baseado nos dados, né, que a professora Mara coletou na pesquisa que ela desenvolveu com os estudantes, de que a maioria dos nossos estudantes não tem todo o aparato tecnológico para acompanhar aulas síncronas, sempre, né? Então, eu fui em busca da questão dos roteiros de aprendizagem, e nesse sentido eu desenvolvi um template, baseado em tudo que eu falei aqui, sujeito a adaptações, tá? Depois, eu vou ter esse momento aí para saber mais, que é tudo que eu falei, eu só vou mostrar onde estão as fontes, e no final a gente faz essa roda de conversa. Parece que é muita coisa, mas eu vou passar rapidamente por cada ponto,
tá? Bom, pessoal, primeiro, por que roteiros de aprendizagem, né? É importante dizer que a gente está super respaldado pelo próprio IFB, né? Então, se você ver aí a portaria 9 de 2020, né, que fala do nosso retorno, ela fala das seguintes possibilidades para essa substituição de aulas presenciais e não presenciais. A gente pode trabalhar com atividades integradas, a gente pode trabalhar com metodologias ativas, ou seja, sala de aula invertida, ABP, né? Aí depois aparece aí o roteiro de aprendizagem / o estudo dirigido, o portfólio, ou quaisquer outros referendados pelo parecer CNE, que, na verdade, acabam desaguando nesses 4 primeiros aí. Quando eu pensei que seria mais interessante trabalhar com roteiros de aprendizagem, não é que eu não ache que o trabalho com metodologias ativas ou atividades integradas não são possíveis. Muito pelo contrário, eu acho que eles são possíveis e eu acho que eles devem acontecer nesse momento também. Mas a questão do roteiro de aprendizagem é que ele estrutura essas metodologias, na minha visão, de uma forma muito mais concreta e organizada, tá? Então, eu não tenho especialização nessa área, mas eu tenho muita especialização em organização porque eu sou virginiano. Brincadeira. Mas eu sou mesmo. Então, assim, se você pensa, por exemplo, a sala de aula invertida, ou a aprendizagem baseada em problemas, você está pensando em paradigmas metodológicos, em abordagens didático-pedagógicas. O roteiro de aprendizagem, ele pode ser elaborado no formato de ABP, ele pode ser uma atividade integrada. Então, quando eu olhei isso, eu falei, tá, atividades integradas, mas como que eu faço uma atividade integrada? Então, o roteiro de aprendizagem, antes de tudo, ele é um gênero textual. Então, ele é mais materializável nesse sentido. Qual a diferença de um roteiro de aprendizagem para um estudo dirigido? Bom, muitos autores usam os dois como sinônimos, e eu creio que é só uma questão de terminologia, os dois são realmente muito parecidos, mas eu mesmo já realizei estudos dirigidos com os meus estudantes que não se assemelham ao roteiro de aprendizagem que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque o estudo dirigido, especialmente em ambientes mais acadêmicos, ele se tornou quase que uma prova que você faz em casa, né? Então, você fez toda aquela leitura e o professor te manda alguns problemas para você resolver baseado naquela leitura, você vai ter que ler algumas coisas, etc. Né? E o roteiro de aprendizagem, não, ele é todo um percurso, né, que vai do estímulo, né, o input que você vai dar para o seu estudante, a forma que ele vai interagir com isso, até finalmente chegar na avaliação. Tá? Então, por isso, eu acho que o roteiro de aprendizagem é um dos melhores formatos a ser adotado. Uma outra coisa, pessoal, é que o roteiro de aprendizagem, ele é inclusivo, tá? No sentido de que, se muitos dos nossos alunos não têm condições de acompanhar aulas síncronas, ele vai pensar outros caminhos para a aprendizagem. Isso significa que num roteiro de aprendizagem não pode ter encontro síncrono? Não. Nós podemos ter encontros síncronos, tá? E ele pode estar previsto dentro do roteiro, como uma das atividades. Uma das atividades vai ser, na semana que vem, teremos um encontro síncrono, onde discutiremos tal. Quem não puder participar, a gravação ficará disponível em tal lugar. Para aferir presença, você terá que fazer isso. O roteiro de aprendizagem, ele estrutura isso, mas ele privilegia as atividades assíncronas, que é o que está em sintonia com o que os dados que os nossos discentes têm mostrado, tá? Uma outra coisa é que ele organiza a rotina do professor e dos estudantes. Em conversa com os estudantes de letras, principalmente, eles falaram muito dessa importância de se ter uma rotina, de saber o que esperar. Antes, eles esperavam que eles iam entrar numa sala e um professor ia entrar e dar a aula dele. Agora, se cada um dos professores escolhe que vai trabalhar com uma metodologia diferente, um que vai fazer encontro síncrono de 2 horas, um manda roteiro, isso dificulta muito a criação de rotinas, que é um ponto muito importante, né? Então, assim, fica aí algumas vantagens. Ele é materializável, ele é inclusivo, ele favorece essa interação mais assíncrona e a criação de rotinas, tá? Tem uma definição para que são roteiros, né? Os roteiros, eles podem ser compreendidos como um instrumento planejado intencionalmente pelo professor para auxiliar os alunos no estudo autônomo, favorecendo, assim, a apresentação dos conceitos, resolução de tarefas, leitura de material didático e aprofundamento do estudo dentro e fora de sala de aula, tá? No caso, nós estamos fora de sala de aula, ok? Então, muita da bibliografia que existe sobre roteiro de aprendizagem não foi escrita pensando um contexto EAD ou pandêmico, né? Então, sempre tem aquele momento, você faz esse trabalho em sala, e aí a gente volta para a sala de aula, e debate, e aplica, né? E cria.
A gente não vai ter esse momento em sala de aula, então o próprio roteiro vai ter que dar conta disso. Tá? Muitas das referências que eu tirei aqui são próprias referências do IFB. O IFB lançou um caderno de orientações, inclusive que está muito bom, tá? Eu vou falar dele no final. Bom, e aí qual que é a estrutura básica de um roteiro de aprendizagem? O roteiro de aprendizagem, ele vai substituir o que a gente entende por aula, né? Ele vai ser o coração agora, né? A estrutura básica é a seguinte. Primeiro, a gente precisa de um texto de apresentação, né? Então, olá, estudante, neste roteiro você vai fazer isso, aquilo, né? Ele indica a importância da tarefa e fornece as orientações do professor. É como se fosse a própria introdução da sua aula, tá? Então, fica aí muitas vezes a diferença do estudo dirigido, porque muitas vezes o estudo dirigido já vai direto para a tarefa, né? Então, a gente tem um texto de apresentação introdutório, a gente tem delineados os objetivos de aprendizagem ao serem alcançados com aquele roteiro, tá? Nessa oficina, eu não estou falando sobre elaboração ou reelaboração de planos de ensino, eu estou falando mais sobre aula a aula, tá? Em seguida, as tarefas que devem ser realizadas pelos estudantes, tá? Então, a gente tem aí 3 elementos básicos. Agora, como que eu vou estruturar isso é o que eu vou falar ao longo de toda a apresentação. Bom, nesse sentido, ó, eu tenho uma figura aqui que ilustra melhor isso, tá? Eu teria aqui, ó, um texto de apresentação e orientação inicial. Logo em seguida, eu colocaria todos os objetivos daquele encontro. Pode ser só um objetivo. Eu chamei de encontro, porque é como se o roteiro de aprendizagem estivesse substituindo um encontro presencial, tá? Para cada objetivo que você delineia com seus estudantes, você vai ter pelo menos uma tarefa associada a esse objetivo, tá? Pode ser que num determinado objetivo, para cumprir um determinado objetivo, o estudante precise concluir 3 tarefas, né? Pode ser que um roteiro seja tão extenso quanto esse aqui, ó, em que ele tem 9 tarefas para cumprir 3 objetivos, mas pode ser que não, pode ser que ele tenha 3 objetivos para cumprir, 3 tarefas, ou apenas um objetivo, tá? Mas a ideia é que a gente primeiro pensa qual é o nosso objetivo de aprendizagem e depois elabora a tarefa, tá? E aí, obviamente, pressupõe-se que no final, ao final, a gente tem um momento de correção do professor e de compartilhamento e socialização com os estudantes, né, de alguma forma. Bom, então eu vou passar por esses 3 elementos aqui, tá, pessoal? O texto de apresentação, os objetivos de aprendizagem e vou falar um pouco sobre tipos de tarefas. Sobre o texto de apresentação, né, essa referência que eu estou usando aqui, ó, Freitas 2019, essa autora, ela tem todo um manual de como elaborar roteiro de aprendizagem, que é super didático, você consegue ler tudo em 1 hora, tá? Então, tudo que eu estou tirando daqui é de lá, a maior parte, tá? Eu vou mostrar para vocês. E aí ela fala assim, olha, quando a gente vai apresentar o nosso roteiro, a gente precisa ter em mente qual é o nosso público-alvo, obviamente, né? Você não vai fazer um texto de apresentação para um aluno da pós-graduação ensino de humanidades e linguagens, da mesma forma que você faz um texto de apresentação para o aluno do ensino médio, hospedagem, ou para o aluno do ProEja, ou da Letras, tá? Então, ela dá exemplos, por exemplo, esse aqui, ó. O contexto é estudantes do 7º ano do ensino fundamental, mas eu pensei que isso aqui poderia se aplicar também aos nossos estudantes de ensino médio, talvez de ProEja, né? Em que o professor redige a seguinte apresentação. Prezados alunos, essa tarefa fará parte da sua composição de notas do bimestre da disciplina História do Brasil. Assim, responda todos os itens de forma clara, organizada e sem rasuras. O objetivo é que entenda os acontecimentos históricos e analise os fatos históricos que serão solicitados. Seu aprendizado depende única e exclusivamente da sua dedicação aos estudos. A entrega deste documento está marcada para o dia 25/9. O atraso na entrega acarretará no desconto de 1 ponto. Tá? Enquanto essa apresentação é muito clara e objetiva, né, ela não gera nenhum tipo de, de acolhimento ao seu aluno, porque agora você não tem mais a aula, aquele momento para você falar, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que foi o fim de semana? Conseguiram fazer as atividades? Né? A gente está vivendo um momento muito, enfim, que a nossa abordagem pode ficar muito mais fria, né, com os nossos estudantes. Além disso, é muito formal para o contexto, né, do 7º ano do ensino fundamental, e se assemelha a, quem deve se lembrar aí, aquelas provas que a gente fazia no ensino fundamental, né, se assemelha como se você estivesse falando, isso aqui é um instrumento avaliativo, ponto, né, e não um roteiro de aprendizagem, isso aqui é a nossa aula, né.
Então, ela dá uma sugestão, por exemplo, que nesse caso, para esse contexto, a gente poderia, isso aqui foi um exemplo negativo, a gente poderia ter um texto mais convidativo, né? É hora de aprender. Essa tarefa vai levar você a um novo aprendizado, cheio de desafios e novas descobertas sobre a independência do Brasil. Leia com atenção as questões e fique de olho nas dicas fornecidas. Elas vão ajudar você a encontrar respostas e mostram coisas novas sobre o tema. A entrega da tarefa está marcada para o dia 25/9. Pontuação, 5 pontos, tá? Quando eu olho assim, eu penso, nem mudou tanta coisa. Mas o ponto que eu queria dizer é, a gente tem que pensar no nosso contexto de atuação e pensar que esse texto de apresentação, de alguma forma, ele deve acolher o seu estudante no sentido do que vai acontecer, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, especialmente para os primeiros roteiros que vão ser elaborados aí, para quem for trabalhar com roteiro de aprendizagem, é que o primeiro roteiro, ele seja o que eu chamo de meta-roteiro. É um roteiro que ensina o seu aluno a trabalhar com roteiros. É um roteiro que fala, as atividades são para o aluno entender como é que vai ser o plano de ensino daqui para frente, né? É um roteiro que recapitula o que já foi feito. Eu acho muito complicado a gente mudar o formato, mudar a metodologia e já tentar apresentar conteúdos novos, né? Então, eu acho que o primeiro roteiro tem que ser um roteiro de acolhimento, na minha visão, tá? Um outro momento, isso aqui seria um exemplo positivo, seria a questão dos objetivos. Como eu falei para vocês, a ideia é que os objetivos estejam ligados às atividades. Então, eu tenho o objetivo da aprendizagem 1, que está ligado à atividade 1, e eu vou ter, em algum momento, a avaliação da aprendizagem 1. Então, eles são vinculados e indissociáveis. Toda atividade eu tenho que aferir alguma coisa, em todas as atividades eu preciso fazer uma avaliação, aplicar um instrumento avaliativo? Não necessariamente, pode ter alguns professores que prefiram este formato. Então, eu tenho o objetivo da aprendizagem 1, que está ligado à atividade 1, mas a atividade 1, por exemplo, é uma atividade de estímulo, de input. Ele vai assistir um vídeo de 20 minutos e ele vai ler um capítulo. Então, não teve um retorno dele. Pode ser que esse retorno venha na atividade 2, né? Tem professores que podem preferir fazer o seguinte: o objetivo da aprendizagem ligado a uma atividade específica e uma avaliação geral da aprendizagem que engloba todos aqueles objetivos. É possível, tá? O que não pode acontecer é eu começar a fazer atividades baseadas somente no conteúdo que eu preciso ministrar. Então, na área de inglês, por exemplo, eu estou ensinando tempos verbais, present perfect continuous, beleza, atividade 1 é present perfect continuous, atividade 2 é simple past. Não, qual que é o objetivo da aprendizagem? O objetivo da aprendizagem é fazer com que o estudante consiga expressar situações no passado, consiga falar de experiências, esse é o objetivo. E aí, baseado nisso, eu vou pensar em conteúdos, eu vou pensar em atividades. Eu sinto que isso que eu estou falando não é novidade, porque isso é parte da nossa formação docente. Isso é algo que a gente tem que ter em mente no ensino presencial, né? Mas que agora, como a gente precisa deixar as coisas mais escritas e claras para os nossos estudantes, a gente também precisa fazer esse exercício de refletir. Pera, eu não vou estar mais naquele contato com ele, então como é que eu posso tornar tudo isso aqui relevante, materializável e significativo, né? Bom, no curso que eu fiz lá na PREM, que se chama Planejamento de Componente Curricular, né, para atividades não presenciais, eles até fazem, assim, um mapa de desenho educacional para cada aula. Eles não falam que isso é essencial para o roteiro de aprendizagem. Isso daí vale para qualquer formato, tá? Vocês vejam que temos aqui o objetivo de aprendizagem, como eu falei, tá? Temos as atividades e temos a avaliação. Os três elementos que eu falei são presentes aí. Só que ele coloca tudo que está por trás, né? Primeiro a gente pensa no tópico, né? Independência do Brasil. Então, quais são os objetivos? Qual que é o conteúdo, né? Então, assim, no sentido que eu falei do inglês, o present perfect continuous seria um conteúdo e não um objetivo. Quais são as atividades? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para a execução dessas atividades? Quanto tempo vai demorar cada uma delas? E a avaliação. Eu sei que a letrinha aqui, gente, está meio ruim de ver. Eu vou disponibilizar essa apresentação. Como eu falei para vocês, eu estou aqui para mostrar para vocês por onde ir. Mas isso requer, quem for trabalhar com roteiro de aprendizagem, uma leitura posterior, né, um estudo seu próprio. Mas eu garanto para você que se você tirasse uma tarde para dar uma olhada nesses materiais, você já vai se sentir muito mais confiante para montar um roteiro de aprendizagem, tá? Então, assim, a gente está muito em sintonia, assim, o que está acontecendo é o que a PREM está recomendando e o que diversos autores estão recomendando também,
tá? Bom, aí vem, ok, eu preciso elaborar os objetivos da minha aprendizagem. Mas como que eu elaboro objetivos? Né? Isso eu acho que qualquer professor, às vezes a pessoa tem 20 anos de experiência, mas é uma coisa difícil, assim, de você pensar, o que a gente está fazendo aqui, onde que eu quero que o meu estudante chegue, né? Então, alguns autores vão falar o seguinte, a primeira coisa o objetivo da aprendizagem, ele precisa ser mensurável. Se eu coloco assim, o objetivo da minha aprendizagem é que o aluno entenda a desigualdade social no Brasil. Entender é um objetivo mensurável? Eu posso dizer se ele entendeu pouco ou muito? Esse verbo é um bom verbo para dizer se o objetivo foi alcançado? Ou eu posso dizer, eu quero que o aluno seja capaz de descrever algumas das desigualdades sociais no Brasil. Capaz de descrever. Isso não é só mensurável, como ele possui concretude, que é o quarto pilar aí, né? E é uma coisa que deixa claro, porque se eu falo entender as desigualdades sociais no Brasil, meu Deus, quais? Em que esfera você está falando, né? E também é possível identificar níveis gradativos de complexidade? Entender significa o quê? Entender significa falar sobre, entender significa compreender, entender significa agir na sociedade para mudar, né? Então a gente teria aí 4 pilares para elaborar um bom objetivo. Temos aqui um outro exemplo. Ó. Conhecer as tecnologias digitais e sua relação com a sociedade contemporânea. Né? Esse exemplo é o que aparece ali no curso que eu fiz da PREM. E eles colocam como um exemplo que não é muito bom de objetivo, não é muito claro, porque conhecer não é um objetivo mensurável. Tecnologias digitais vão desde o WhatsApp, o Moodle, a edição de vídeo, a legendagem da Netflix. Que tecnologias digitais você está falando? Que sociedade contemporânea você está falando? Você está falando da sociedade ocidental, você está falando da sociedade oriental, você está falando do Brasil, né? Que relação é essa? Né? Então, nesse sentido, esse objetivo, isso daí remete muito mais a uma intenção do professor do que a um objetivo materializável, né? E aí, nesse sentido, o que vários autores recomendam? Né? Que a gente trabalhe com taxonomias, para que a gente possa entender o que exatamente a gente quer fazer, né? Em educação, especialmente no domínio cognitivo, a taxonomia de Bloom é uma das mais conhecidas, né? Em que a gente vai de objetivos mais simples da aprendizagem até objetivos mais complexos, né? Então, a gente tem aí, nessa pirâmide, né? A última esfera seria a avaliação. Então, a gente tem avaliação, síntese, análise, aplicação e compreensão, tá? Essa pirâmide, todas essas questões aqui, ó, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, eles estão chamando aí de habilidades, né? Habilidades que são mais simples ou mais complexas, mas isso também se assemelha muito à questão das competências. O meu aluno tem a competência de compreender esse fenômeno, ele tem a competência de aplicar esse fenômeno, né? Essa taxonomia de Bloom, ela foi revisada posteriormente, no século XXI, para dar conta das nossas novas realidades, né? Então, em vez de a gente falar sobre compreensão, aplicação e análise, a gente transforma isso em verbos. O meu estudante é capaz de entender? Ok, a gente tinha falado que entender não é possível de mensurar. Então, a gente precisa definir o que é entender. Entender é uma competência que vai estar associada a diversas habilidades. E eu vou falar um pouco sobre que habilidades seriam essas. Então, primeiro, ele vai compreender, depois ele vai entender, depois ele vai aplicar, depois ele vai analisar, depois ele vai avaliar e depois ele vai ser capaz de criar. Mas a ideia é que primeiro, o nosso aluno está entendendo, e um dia ele vai ser capaz de criar. Você precisa entender o que você quer que ele faça. Níveis de aprendizagem. Então, o primeiro seria recordar, né? Seria a primeira competência aí do seu estudante. Que verbos estão relacionados à competência de recordar? Reconhecer e relembrar. Então, quando eu for escrever o meu objetivo, em vez de falar só assim, recordar, revisar, eu tenho uma coisa muito mais clara quando eu uso o verbo reconhecer, tá? Entender. Quais seriam os verbos relacionados a entender? Interpretar, classificar, comparar, exemplificar. Eu estou dizendo ao meu estudante que, ao final daquele roteiro, ele será capaz de exemplificar, ele será capaz de classificar, de comparar, de interpretar, e aí sim ele vai ter atingido o que a gente julga a competência de entender. Esse quadro é muito legal porque, dependendo do seu objetivo com o seu estudante,
Você vai ter aqui os verbos, né, que você pode usar para elaborar o seu objetivo. Tem exemplos de atividades adequadas, então nesse momento eu não quero que ele aplique nada, eu quero só que ele entenda. Então, que tipo de atividades eu posso fazer com ele? Questionários com questões objetivas, discursivas, estudos dirigidos. Que tipo de ferramentas eu posso usar? Livro, e-book, fóruns, página da web, outras ferramentas, tá? Então, nesse sentido, é muito interessante vocês darem uma olhada nesse quadro com calma, tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, níveis mais altos, né, como analisar, então, ó, diferenciar, organizar, atribuir. Então, ao final deste roteiro de aprendizagem, você vai ser capaz de organizar os tempos verbais em língua inglesa, por exemplo. Você vai ser capaz de diferenciar. É muito interessante que sempre que a gente vai elaborar o nosso roteiro de aprendizagem, ele não seja focado em nós, do tipo, nesta aula eu quero ensinar o meu aluno a fazer isso, mas seja sempre focado no estudante, o que ele vai ser capaz de fazer ao final daquele roteiro, ao final de todo aquele percurso, daquela trilha, né? Então, essa taxonomia de Bloom, ela vai dar muitos insights para vocês, como tem dado para mim, tá? Uma outra coisa que a gente viu lá foi uma técnica para elaborar os seus objetivos de aprendizagem, né? Então, eu vou elaborar o meu objetivo de aprendizagem. Então, eles falam que existem 4 pilares aí. Primeiro, eu preciso pensar no verbo. Qual que é o verbo que eu vou utilizar no meu objetivo? Que foi isso que eu falei aqui para vocês, ó, exemplos de verbos. Gerar, planejar, produzir, né? Porque isso aqui qual é a ação ou comportamento que é esperado do estudante, tá? Daí eu preciso de um critério. Então, qual que é o rendimento mínimo esperado? Então, se eu quero, por exemplo, que o estudante seja capaz de descrever experiências no passado, né? O rendimento mínimo esperado seria no passado, tá? Eu não quero que ele seja capaz de descrever todas as experiências em todos os tempos verbais. O critério, ele delimita esse verbo, tá? Depois, eu vou ter um objeto da ação, que é o conhecimento a ser construído, e eu vou ter a condição, com quais suportes ou ferramentas. O que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou parar a apresentação por 1 minuto e eu vou mostrar o vídeo, um vídeo de 2 minutos que a PREM elaborou, né, junto com a diretoria de comunicação, mostrando um exemplo negativo de construção de objetivo de aprendizagem e um objetivo positivo, um objetivo positivo que tem esses 4 pilares: verbo, critério, objeto de ação e condição. Elaboração dos objetivos de aprendizagem. Vemos que o objetivo de aprendizagem é composto por condição, verbo, critério e objeto da ação. Mas como elaborar um objetivo de aprendizagem considerando esses elementos? Observe o exemplo abaixo. Conhecer as tecnologias digitais e sua relação com a sociedade contemporânea. Está meio amplo, né? Conhecer as tecnologias digitais nos dá uma dimensão de todas as tecnologias disponíveis e sua relação com a sociedade contemporânea, que envolve várias realidades. Como identificar os elementos desse objetivo? Vejamos. Temos um verbo, conhecer, e temos o objeto da ação, as tecnologias digitais e sua relação com a sociedade contemporânea. No entanto, não temos condição e nem critério. Esses elementos que estão faltando são responsáveis por garantir a concreticidade e a mensurabilidade do objetivo de aprendizagem. Como podemos escrever esse objetivo? Com base na leitura indicada, identificar as principais tecnologias digitais utilizadas no ensino de espanhol. É possível verificar os elementos que constituem o objetivo de aprendizagem? Vejamos. Nós temos a condição, com base na leitura indicada. É o suporte ou ferramenta que o estudante terá para garantir o alcance do objetivo. Então, ele vai se basear na leitura indicada. Dentro dessa leitura, ele vai identificar a ação que se espera que ele realize. O que ele vai identificar? As principais. É um critério. Ele tem uma condição, ele tem um verbo dentro dessa condição e ele tem um critério, que são as principais. O que são as principais? Tecnologias digitais utilizadas no ensino de espanhol. É o objeto da ação. Observe também que o objeto da ação está específico para uma realidade das tecnologias, o ensino de espanhol.
A partir desse exemplo, podemos visualizar os 4 elementos importantes para a elaboração de um adequado objetivo de aprendizagem. Então, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar é sobre os tipos de tarefa, né, e a definição de tempos limite para a execução de atividades. A gente tem muitos tipos de atividades que você pode querer fazer com seus estudantes. Você pode querer que ele leia um texto, que ele resolva uma equação, que ele assista um vídeo, que ele escute um podcast, que ele entre no encontro síncrono, existem muitas possibilidades de atividades. Mas a gente precisa entender, né, que primeiro, a gente precisa que esses roteiros sejam variados, né, que eles tragam atividades de natureza e complexidade distintas ao longo das semanas letivas. Não dá para você trabalhar toda semana só com um texto, né? Não dá para você falar assim, ó, a minha aula vai ser simplesmente ler o capítulo 4 do livro X. Por quê? Porque é importante que como nas nossas aulas, a gente sempre tem atividades de input, né, atividades de estímulo, ou seja, normalmente eu vou lá na frente, falo alguma coisa, eu mostro um vídeo, e aí a gente tem as atividades de execução, né, as atividades de output, que são, os estudantes vão discutir, os estudantes vão me dar uma devolutiva. É importante que a gente tenha atividades que pensem nesses dois momentos, atividade de estímulo e atividade de execução. Então, uma coisa que eu estou sugerindo aí, é que no planejamento de cada roteiro, você tenha esses dois domínios, atividades input e atividades de execução, e pelo menos 1/3 do tempo total seja dedicado a cada um desses diferentes domínios. Como assim? Pode ser que eu queira fazer um roteiro com muito mais estímulos e input do que atividades de execução. Primeiro, eu quero apresentar coisas para os meus estudantes. Então, eu não quero receber um retorno tão grande agora, mas eu preciso receber eu preciso receber um retorno. E aí o que eu estou sugerindo é que pelo menos 1/3 desse tempo seja para executar. Ou o contrário, os meus estudantes já receberam bastante estímulo, né? Então agora é hora de aplicar, de criar, pensando lá naqueles verbos, né? Mas eu não posso abolir o estímulo, senão vira simplesmente um estudo dirigido avaliativo, tá? Então nesse caso teria 1/3 de estímulo e 2/3 de execução, tá? A gente pensar nesse equilíbrio das nossas atividades. Lá na Letras, eu propus que a gente estabelecesse tempos limites para tipos de atividade. Isso daqui não é uma normativa, tá, pessoal? O professor ele não é obrigado a fazer isso, não é isso. A questão é a gente poder ter uma noção de que os nossos estudantes, eles vão estar fazendo várias outras atividades, de várias disciplinas, e que ele não vai ter só a sua disciplina. Antes, quando a gente estava num cenário normal, e agora a gente está no novo normal, e eu odeio essa expressão, mas antes, quando a gente estava num cenário normal, a gente sempre passava para os nossos estudantes uma carga de leitura imensa, atividades que ele tinha que fazer em casa, um filme que eu queria que ele assistisse, um trabalho que ele tinha que fazer. A gente precisa entender que tudo que a gente passava para esse estudante não era contabilizado como carga horária. Na Letras, por exemplo, os nossos estudantes têm mais de 20 horas em sala de aula por semana, presenciais, e aí eles têm uma carga horária em casa de leitura e atividades que nunca foi contabilizada, que pelas minhas contas deve dar aí pelo menos 10 horas extras, tá? Então esse estudante, quando a gente pensa que ele está trabalhando aí em tempo parcial, dentro do curso, na verdade ele está em tempo integral, tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está pensando o seguinte, ele lia, ele assistia vídeo, ele já fazia trabalho, nada disso era contabilizado. Mas agora ele não tem uma aula presencial. Então, a leitura que ele fazia antes vai ter que ser contabilizada como tempo de aula. E aí, como é que fica isso? Se eu deixar isso completamente solto, cada professor vai avaliar. Tudo bem, a gente não quer tirar a autonomia do docente, não é isso. Mas a gente quer que os docentes tenham alguma noção, assim, alguns parâmetros, para que, sei lá, imagina, tem uma disciplina de 3 horas que o professor passa um texto de 4 páginas e fala, é só você ler aí, responde um questionário de 5 coisas e eu vou te dar a presença. Enquanto tem outro professor passando uma carga horária gigantesca, né, de leitura e de vídeo para aferir presença de um dia. Então, é interessante que os colegiados definam tempos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de atividade, o tempo de tela, né, então, assim, eu coloquei assim, vídeos produzidos pelo docente para a disciplina. Aí vocês podem ver que eu coloquei isso, que é baseado na realidade da Letras, tá? A gente tem disciplinas com 2 horas semanais, com 3 horas semanais e com 4 horas semanais. Eu coloquei aqui, ó, até 20 minutos. Isso aqui já é muito tempo. Aqui eu coloquei disciplinas com 3 horas aulas, até 30 minutos, desde que cada vídeo não exceda 20 minutos. Então, você pode ter 30 minutos, mais um vídeo de 15, outro vídeo de 15. E esses tempos já estão altos, tá?
já estão muito altos. Então, o ideal, a PREM recomenda que você faça vídeos de 5, de 10 minutos no máximo, tá? Disciplinas com 4 horas aulas semanais, até 40 minutos, desde que cada vídeo não exceda 20 minutos. Isso são exemplos, tá? Em contato síncrono, aí aqui eu delimitei 60 minutos para disciplinas com maior carga horária e até 45 minutos para disciplinas com menor carga horária. Em outros vídeos, se eu quiser que ele assista um vídeo do YouTube, que ele assista um filme, o tempo é um pouco maior, tá? Porque daí ele pode... ele já está acostumado com essa coisa de assistir um filme, né, com duração maior, ele vai poder pausar, etc. Outro tipo de atividades, tempo de leitura, definir, né? Então, lembrando que leitura seria uma atividade de estímulo, de input, então ela ocuparia até 2/3 do tempo de encontro. Eu coloquei aqui, ó, leituras em português e leituras em inglês. Isso aqui foi baseado numa pesquisa que eu fiz com os estudantes pelo Instagram, perguntando quantas páginas eles conseguem ler. Responderam mais de quase 50 estudantes, então a gente conseguiu tirar uma média boa. E também eu vi alguns estudos. Então, assim, em português, 3 páginas, 15 minutos. Então, dá mais ou menos assim, a média de, para cada página, 5 minutos. Eu posso contabilizar isso. Ah, mas eu preciso considerar o perfil pedagógico, que cada estudante lê num ritmo, que eu leio mais lento. Eu sei disso. Só que a gente nunca considerou isso. A gente já considerou isso alguma vez, enquanto grupo? A gente só passava. Você vai ter que ler 30 páginas, você vai ter que ler 60 páginas. O que a gente está fazendo é, aquilo que você ia ler agora vai ser contabilizado como tempo de aula. Eu vou ter que registrar isso no SGA. Então, qual que é o critério? Olha, uma página, 5 minutos. Se você precisa de mais tempo, tudo bem, você vai levar mais tempo para ler. Isso daí é tempo extra classe que você sempre teve. Agora, como tempo de aula, eu vou contabilizar uma página 5 minutos, por exemplo. Entendem? E aí eu estabeleci aqui alguns limites de até quantos minutos da minha aula eu poderia dedicar com leitura, tá? Lembrando, pessoal, isso daqui é baseado em leituras que eu fiz, eu já fiz cursos EAD, eu já trabalhei em cursos EAD, mas eu não tenho um entendimento profundo acadêmico sobre isso não é minha área. Então, isso foi algo que eu propus para os meus colegas da Letras, eu pedi retorno, eu pedi que eles comentassem, a princípio, eles estão de acordo, e aí a gente propôs também para os estudantes, tá? E aí vocês vão negociar. Oi? Posso te fazer uma perguntinha rapidinho? Pode. Você acha que é interessante a gente, de repente, fazer isso com os meninos do ensino médio, uma pesquisa, assim, semelhante como essa? Porque eles têm um perfil diferenciado, né, do pessoal de letras. Exato. Eu acho que é importante, sim. Por exemplo, eu acho que se você fosse fazer essa adequação, né, com os estudantes de ProEja, a gente tem que ser um pouco mais realista. Você não vai colocar 5 minutos para uma página. É claro que você vai ter um estudante lá que vai falar que consegue ler. Gente, na pesquisa tem estudante que fala, eu consigo ler 60 páginas em 1 hora. Eu fiquei, meu Deus, você tá lendo... Se você for fazer a média, você está levando, sei lá, 30 segundos em cada página. Qual a qualidade dessa leitura, sabe? Então, assim, eu acho muito importante... antes de tudo, eu acho importante que os colegiados se reúnam e pensem nisso, nesses tempos. Agora, quais vão ser os tempos, vai depender da atuação de cada colegiado. E eu acho super importante que essa pesquisa seja feita. Veja bem, a professora... já vou dar a palavra. A professora Mar, ela fez uma série... Ela fez essa pesquisa, que a gente foi um questionário no Google Form. Essa pesquisa que eu fiz foi super informal. Foi no Instagram mesmo e teve muitas respostas, tá? Então, assim, existem formas diferentes de fazer essa pesquisa, tá? Pode falar quem ia falar, que eu não sei quem era. É o Edson. É porque o Alex está digitando aqui, mas ele está projetando, não está vendo. Ele... Não, fala aí, Edson. Já fez. Então, Alex, eu pedi para você falar para a gente da pesquisa, porque acho que já é relevante, né, a gente saber algo assim. Pode falar, Alex. Não foi... Bem, não sei, eu fiz um comentário aqui, quando você estava falando, Nilton, do tempo que os alunos, o aluno da licenciatura precisa destinar para as atividades em sala de aula e atividades fora de sala de aula, né? Você fez essa soma, Isso, né? exato. Eu só comentei que eu já fiz uma estimativa também, similar, para o ensino médio. E na minha estimativa, o aluno do ensino médio ele deveria gastar pelo menos 40 horas semanais. Porque só de aula ele tem 27 na semana. Só de aula. Exato. Aí você tinha mais projeto, mais um atendimento aluno. Então, pela minha estimativa, ele gastaria 40 horas semanais. Ou seja, ele tem uma carga horária de trabalho. Exato. Por isso que eu sempre bati na tecla que eu acho
eu acho insano, absurdo a nossa carga horária e o que a gente exige do aluno do ensino médio, o modo como nós organizamos as coisas no ensino médio, sabe? Eu acho insano você pegar um adolescente e falar, você vai ter que dedicar 40 horas semanais para aula e outras atividades, e etc. E tal. Era só isso. Eu não fiz uma pesquisa, não, Edson. Foi uma estimativa que eu fiz. Não, exato, entende? E aí, assim, quando eu apresentei isso, alguns colegas ficaram muito preocupados, assim, do tipo, nossa, mas... Não, mas o meu aluno demora muito mais tempo. É o que eu tô querendo... E a gente está num contexto pandêmico, a gente tem que flexibilizar. E aí o que eu estou querendo dizer é que nós já estamos flexibilizando, entendeu? Porque o que era extra classe, agora é tempo protagonista, entende? Então, se ele antes ele tinha que fazer 15 horas extra classe, talvez agora ele vai fazer 3 extra classe, entende? Porque todo o tempo que ele usava antes se tornou roteiro de aprendizagem, tá? Então, eu sugiro fortemente aos colegiados que, se quiserem, possam se pautar por essas tabelas que a gente desenvolveu lá na Letras e que façam as adequações necessárias, tá? Lembrando, alguns colegas também ficaram assim, eu acho que a gente vai cair numa armadilha nessa de ficar tentando entender quanto que, sei lá, uma aula vale quantas páginas, eu relembro, uma aula é algo inestimável, não tem valor o contato presencial, ele é muito melhor, tá? Mas a questão é, se a gente simplesmente deixar isso completamente solto, se a gente não tiver noção dos limites, a gente vai sobrecarregar os nossos estudantes, a gente vai desfavorecer a criação de rotina, a gente vai ter um número de evasão muito mais alto, e a gente vai se perder no nosso trabalho também. Então, se isso vai servir como normativa, eu não sei, tá? A princípio, a minha sugestão é que isso sirva como orientação, ok? Bom, e aí eu coloquei aqui, tempo de escuta, então alguns professores vão trabalhar com entrevista, com podcast, com audiobook, coloquei alguns tempos. É claro que pode ter uma semana que, poxa, tem um podcast de 2h30, e aí o limite que está definido aqui é 60 minutos. Meu Deus, você pode extrapolar isso em uma semana ou outra. A ideia é que você não faça o seu planejamento sempre extrapolando, que você tente se apegar a esses tempos definidos pelo colegiado, tá? E aí aqui eu coloquei, tempo de execução de atividades, que seria pelo menos um terço. Então esse é o momento que ele vai responder a fóruns, vai enviar áudio, vai interagir em plataformas, vai ter uma interação síncrona com os docentes e com os colegas, realizar exercício, resposta a questionário, tudo que ele precisa produzir, pelo menos um terço da aula, tá? Então, não adianta eu simplesmente só passar uma lista de 35 exercícios, porque quanto tempo esse aluno vai demorar para responder isso? Né? A gente precisa ser razoável. Uma outra coisa que eu não vou falar hoje mas quantas horas e, pessoal, tudo que eu estou colocando aqui, é em hora relógio, tá? E não em hora aula. Então, aqui, disciplinas com 2 horas aulas semanais, elas têm 100 minutos relógio. Então, quando eu for elaborar o meu roteiro, eu vou ter que pensar que cada atividade, eu vou falar, você vai ter 30 minutos para isso. É baseado na hora relógio. Pensando sempre que eu tenho que chegar em 100 minutos de trabalho, para que quando eu for lançar no SGA, eu lance 2 horas aulas semanais. Eu já vou abrir aqui para o debate. Deixa eu só mostrar para vocês, então, uma proposta de template de roteiro de aprendizagem que eu fiz, tá? Bom, de longe ele fica assim, já vou dar um zoom para vocês, só um minuto. Só para mostrar que essa parte verde seria o cabeçalho, tá? Com as informações, os objetivos. Logo em seguida, viria o título do roteiro, e aí a gente vai ter a descrição dos conteúdos, tá? As atividades, e terminando com os encaminhamentos. Vou abrir aqui para vocês verem. Bom, então a ideia seria o seguinte, a gente teria um cabeçalho aqui com curso, disciplina, turma, docente, o número do roteiro, o tópico do roteiro, a carga horária que esse roteiro vale, então esse roteiro vale 3 horas e 40 minutos, igual a 3 horas aula, tá? O prazo de execução, e aí o estudante teria, no mínimo, 7 dias para te dar qualquer devolutiva naquelas atividades de execução, tá? Eu não vou mandar um roteiro na terça e esperar que ele responda na quinta, porque quinta ele vai receber outro roteiro, então ele tem até terça para me dar qualquer retorno, no mínimo, eu posso dar um prazo maior para ele, tá? E aqui eu teria aqui, ao final deste roteiro, você será capaz de, e aqui seriam os objetivos, listar em tópicos os objetivos a serem alcançados, tá? Usando aqueles verbos lá que a gente viu. Aqui eu teria o título do roteiro, sei lá, Independência do Brasil, tá? E aí eu teria uma breve apresentação, é aqui que eu faço aquele acolhimento do meu estudante, né? Cumprimento o estudante, faço a recapitulação do que for necessário,
apresento os conteúdos que serão abordados, né? É interessante, em vez de botar em tópico, que eu dialogue com o meu estudante, como eu faço na sala. Hoje nós vamos falar sobre isso, a relevância disso é aquilo. Em vez de escrever aqui, eu posso, por exemplo, botar um link para um vídeo meu falando: oi, gente, tudo bem? Mas esse link ficaria aí nesse quadro. Ou eu posso botar um link para um áudio que eu mandei, qualquer coisa assim, tá? A gente pode fazer roteiros bem simples ou bem complexos, a depender do público-alvo que você tem, tá? E aí eu vou orientar do que se trata o roteiro, que percurso será feito. Aí vem as atividades, ó. Na atividade 1, eu já começo com o objetivo. Qual que é o objetivo? Eu tinha descrito lá no cabeçalho os objetivos. Então, eu só volto aqui, ó. Escrevo novamente o objetivo. E aqui eu coloco o tempo total sugerido, tá? Que ele vai passar nisso aqui, 30 minutos. Em seguida, eu coloco as tarefas, passo a passo. Primeiro, você vai assistir você vai ler um texto que está nesse link. Ou eu já vou colocar o texto aí no roteiro mesmo. Posso fazer isso também, tá? Segundo, você vai assistir o vídeo tal. Terceiro, você vai postar no fórum, etc. Tá? Eu faço a descrição das tarefas. E aí eu deixo muito claro aqui qual que é a avaliação da aprendizagem desta atividade. A menos que eu opte por fazer a avaliação ao final. Aí seria a avaliação da aprendizagem de todas as atividades, tá? Então, eu vou definir o que deve ser feito a partir do estímulo. Eu vou especificar em que plataforma a atividade deverá ser entregue, tá? A data. E eu coloquei aqui um atenção. Por quê? Porque aqui a gente vai especificar se essa atividade vai ser utilizada para aferir frequência ou se ela vai ser utilizada para o cômputo da nota final. Ou os dois, tá? Tem docentes que vão trabalhar com uma pesquisa mais formativa, de que toda atividade faz parte da nota. Quem trabalha com portfólio, especialmente. Tem docente que não. Algumas atividades de natureza bem mais simples vão ser usadas para aferir frequência e outras mais complexas vão ser utilizadas para cômputo da nota final. E aí viria a atividade 1, depois viria a atividade 2, do mesmo formato, atividade 3, e aí eu terminaria o meu roteiro com esse quadrinho aqui, ó, próximos passos. Então, eu vou recapitular com o meu estudante o que deve ser feito, boto em vermelho, se quiser. Se for haver encontro síncrono na próxima semana, como atividade do próximo roteiro, eu já deixo aqui. Lembrem-se, semana que vem tem encontro síncrono no horário tal, dia tal, tá? Eu coloco aqui tudo que foi, tudo que ele precisa fazer para a semana que vem. Eu sei que a gente já escreveu isso aqui. Eu sei que a gente já escreveu isso aqui quando a gente escreveu avaliação da aprendizagem, mas é uma forma de recapitular, igual quando a gente termina a nossa aula, que a gente fala, pessoal, não esquece que semana que vem tem que... E a gente terminaria. Então, eu pensei num formato super enxuto, tá? Uma coisa bem objetiva, e eu vou disponibilizar isso, para que cada colegiado adapte do jeito que quiser. Inclusive, 2 meses se passaram desde que eu ministrei essa oficina, e se você é meu aluno, você sabe que eu nunca usei esse template. Esse template ele foi criado de forma que eu pudesse propor um modelo que qualquer docente pudesse utilizar, sem se preocupar muito com a diagramação, ou com a parte visual, ou como que eu vou abordar o meu aluno, né? Mas que ele conseguisse contemplar os elementos essenciais de um roteiro. O formato que eu tenho utilizado de roteiro, na verdade, ele foi sugerido e proposto pela professora Luciana Henrique, do curso de Letras do IFB Campus Riacho Fundo, sob o argumento de que o outro formato ele estava muito burocrático, né? Ele não criava esse clima ameno de vamos aprender. Então, esse formato de roteiro proposto pela professora Luciana, ele contempla todos os elementos, né, que são importantes num roteiro e de uma forma muito mais friendly, né? Bom, e aí o formato que a gente está um pouco mais adaptado é esse, que é um pouco mais amigável, né, do que aquele, em que você tem os mesmos elementos essenciais. Então você tem um cabeçalho com as informações-chave, professor, curso, ano, turma, número do roteiro, carga horária equivalente, o prazo de execução, seguido do título do roteiro, no caso eu coloco algumas palavras-chave, né, para o aluno entender do que vai se tratar. Temos aqui uma mensagem inicial que contextualiza do que se trata essa aula da semana. Coloquei uma foto para ficar um pouco mais amigável, para aproximar um pouco mais.
Em seguida, eu organizei aqui por estágios, né? Em que cada estágio eu escrevo o que o aluno vai fazer e o objetivo, né? Que vai ser atingido. Percebam que os verbos estão em negrito porque esses são verbos da taxonomia de Bloom, né? Ou seja, são verbos que refletem sobre o que o aluno vai ser capaz de fazer ao concluir aquela atividade. Depois a gente entra para as tarefas, né? Então aqui temos, por exemplo, uma tarefa de input, a gente vai conversar, tá? A gente tem aqui a carga horária, e vejam que a minha descrição das tarefas, em vez de ser 1, faça isso, 2, faça aquilo, ela é negociada, ela acontece como uma conversa de forma a aproximar um pouco mais os alunos. É o caso do que acontece aqui também na atividade 2. A gente tem o tempo, a gente tem uma contextualização, a gente tem um link. Essa atividade 2, por exemplo, também é uma atividade de estímulo, de input, em que o aluno está se familiarizando, estudando a partir do estímulo que eu estou dando para ele. Nesse caso foi um vídeo, tá? Então eu coloco aqui, percebam que eu tento organizar o roteiro de uma forma visual que facilite o entendimento do aluno para o que está acontecendo agora, né? E aí os links estão aqui dentro, então você vai ler isso, você vai fazer aquilo. Olha, aqui deixa eu conversar com você rapidinho, olha, como que eu sugiro que você faça isso, né? Enfim, depois você vai fazer tudo isso, até que finalmente a gente chega aqui na etapa 3, que é a atividade de output. Então agora vocês vão me dar a devolutiva. Então todos os meus roteiros, eles têm sido feitos naquele formato de primeiro eu apresento os objetivos, depois vocês têm as atividades de estímulo e depois as atividades de output. Você não precisa fazer dessa forma, você pode fazer uma atividade de estímulo, uma atividade de output, uma atividade de estímulo, uma atividade de output. A forma como você vai organizar o seu template é parte do processo, tá? Por exemplo, aqui eu criei essa seção Early Bird porque eu achei que seria interessante, né? E me aproximaria também mais dos meus alunos. A forma como você vai fazer isso, se você vai utilizar elementos visuais, se você vai fazer o seu roteiro em inglês ou em português, ou misturando as duas línguas, se quando você grava o vídeo você fala em inglês, mas se quando você descreve os passos você fala em português, tudo isso tem a ver com a sua teaching philosophy. Tudo isso tem a ver com como você acredita que deveria ser uma aula, por exemplo, do 9º ano de ensino fundamental, cujo tópico principal é profissões. Como é que você acredita que deveria ser, né? Tem que ter muitos elementos visuais? Não, eu estou achando que no meu público-alvo eles não têm como acessar vídeos, por exemplo. Então eu vou ter que investir mais na escrita. Eu mesmo vou ter que escrever, ou o contrário, tá? Então usem e abusem da criatividade de vocês. Vocês não precisam fazer um template como esse, tá? E nem como aquele. Para saber mais, o que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendo que vocês entrem nesse site, do roteirodeaprendizagem.com. Foi de lá que eu tirei a maior parte das informações que a gente tem aqui, e essa autora, ela disponibiliza gratuitamente um livro sobre roteiros de aprendizagem que fala de todas as etapas, tá? Então, e ela tem vídeos, enfim, isso tudo foi fruto da dissertação de mestrado acadêmico dela, do IFAM, ela é do Instituto Federal do Amazonas. E, desculpa, eu falei mestrado profissional, quis dizer, tá? Ela realmente se debruçou sobre o roteiro de aprendizagem e o produto é um guia para o professor, tá? Então, eu recomendo muito. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês por ficar me ouvindo, tá? Quando eu mostrei o template padrão, mostrando esse roteiro que eu tenho usado com os meus estudantes. Vamos só repetir um pouquinho? Se o meu gato deixar. Obrigado, gente. Saudade de vocês.